os eclipses sempre despertaram curiosidade e causaram medo ao longo da história. Culturas antigas criaram várias superstições para tentar entender esses fenômenos que pareciam inexplicáveis. Os astecas acreditavam que durante um eclipse, demônios consumiam o sol e depois vinham à Terra, trazendo o fim do mundo. O padre Bernardino foi um antropólogo do século XVI que deu o seguinte relato sobre um eclipse, que ocorreu no México no ano de 1531. O povo comum levantou um clamor, ergueram suas vozes, gritando. Pessoas de pele clara foram mortas como sacrifícios. Assim foi dito, os demônios descerão e comerão os homens. As escrituras hindus falam do demônio Rahu, que é responsável por perturbar o sol e a lua durante um eclipse. Rahu não é amigável nem com o sol, nem com a lua. A suprema personalidade do deus, Vishnu, usa seu disco para protegê-los. O calor intenso de seu esplendor é insuportável para Rahu, e por isso ele foge com medo disso. Durante o tempo em que Rahu perturba o sol ou a lua, ocorre o que as pessoas comumente conhecem como um eclipse. Os chineses acreditavam que o início de um eclipse era causado por um dragão celestial tentando consumir o sol. Para impedir que isso acontecesse, panelas e frigideiras eram batidas para fazer barulho e espantar o dragão. Essa crença sobre dragões que comem o sol até influenciou a língua chinesa, já que a palavra para eclipse é Shi, que significa comer. Repare na bandeira da dinastia Qing, que mostra um dragão devorando o sol. No judaísmo, os rabinos ligaram eclipses a atos como assassinato. O Talmud babilônico nos informa que os sábios ensinaram que, por causa de 4 motivos, o sol é eclipsado. Por causa de um presidente do tribunal que morre e não é homenageado como deveria, e o eclipse é uma espécie de homenagem do céu. Por causa de uma jovem noiva que gritou na cidade que estava sendo estuprada e não havia ninguém para socorrê-la. Por causa da homossexualidade, e por causa de 2 irmãos cujo sangue foi derramado como um só. O Novo Testamento parece coar essa conotação negativa com a morte. Aconteceu um eclipse no momento da passagem de Jesus. Era agora cerca da 6ª hora, e a escuridão caiu sobre toda a terra até a 9ª hora. Porque o sol estava obscurecido, e o véu do templo foi rasgado em 2. E Jesus, clamando em alta voz, disse, em Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele respirou por último. Essa associação entre eclipses e morte continuou entre alguns dos cristãos mais eruditos e autoritários, mesmo até o século XVII. Por exemplo, o Papa Urbano VIII fez rituais mágicos para tentar combater um eclipse, que ele temia que sinalizasse sua morte e o fim de seu papado. Podemos ver que superstições em torno dos eclipses são comuns ao longo da história. Isso não deve ser uma surpresa, já que foi só através dos recentes avanços científicos que conseguimos entender corretamente a mecânica astronômica do universo. Agora, quando se trata da religião islâmica, dada a natureza altamente supersticiosa dos árabes do deserto no século VII, poderia-se esperar encontrar mitos e lendas semelhantes, como os que vimos em outras culturas e religiões do mundo. No entanto, o islamismo é um contraste marcante. Na época em que Muhammad anunciou publicamente sua profecia, um de seus filhos, infelizmente, ficou com febre e logo depois faleceu. Aconteceu que, no mesmo dia da morte de seu filho, houve um eclipse. O povo ligou os 2 eventos. No mesmo dia da morte de seu filho, houve um eclipse. O povo ligou os 2 eventos, dizendo que até o sol e a lua estavam tristes pela morte de seu filho. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, pessoalmente denunciou tais rumores, dizendo: o sol e a lua são 2 dos sinais de Deus. Eles não eclipsam por causa da morte ou da vida de alguém. Em uma época em que as pessoas eram muito supersticiosas, um evento tão coincidente era a oportunidade perfeita para um charlatão ou mentiroso afirmar que era um sinal miraculoso. Eles não eclipsam por causa da morte ou da vida de alguém. Numa época em que as pessoas eram altamente supersticiosas, um evento tão coincidente era a oportunidade perfeita para um charlatão ou mentiroso reivindicar um sinal milagroso. No entanto, mesmo no auge da dor, o profeta Muhammad nunca se aproveitou da ignorância das pessoas e, em vez disso, continuou tentando afastá-las de crenças supersticiosas. O que isso também prova é que ele não estava copiando de outras fontes, como muitas vezes se afirma. Porque seus ensinamentos estão livres das superstições que estão presentes em outras culturas e religiões do mundo. Para saber mais sobre os milagres do Alcorão, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro Desafio Eterno no link abaixo.